Sociais pela Universidade Federal do Paraná, especialista e mestre em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade de São Paulo, ex-procurador regional do Ministério Público do Trabalho, no qual ingressou em 1991. Em julho de 2001, recebeu a Comenda de Honra ao Mérito por indicação da população do município de São Carlos, São Paulo. Primeiro juiz cego da história do Brasil, inspira estudiosos na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Atuou na ONU para a redação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, norma que o Brasil ratificou em agosto de 2008. É autor de diversos artigos e do livro O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos Humanos. É professor e desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e preside a Comissão de Acessibilidade daquela casa. Com o senhor a palavra, desembargador. Boa noite. Eu quero cumprimentar a professora Leomar pelas brilhantes palavras que introduziram o diálogo que estabeleceremos. Quero agradecer também o honroso convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui, nessa instituição de tão nomeada, de tanta tradição, né? E que tem sido uma amiga, uma parceira heróica do Tribunal Regional do Trabalho, na luta que nos irmana acerca de uma sociedade emancipatória. Não só emancipatória das pessoas com deficiência, mas de todo cidadão que vive no Brasil, estrangeiro ou brasileiro. Essa é a diretriz que está na nossa Constituição. Nossa Constituição que libertou o Brasil das garras da ditadura militar. Nossa Constituição que profere valores inderrogáveis da nação brasileira. A dignidade da pessoa, o pluralismo, a cidadania, o valor social da livre iniciativa e do trabalho, a soberania do povo. A Constituição que proclama que o governo deve ser exercido pelo povo e para o povo. A Constituição que nos faz cidadãos, que nos impele a construir uma sociedade livre, justa e solidária, eliminando as desigualdades, erradicando a pobreza, promovendo o bem de todos, sem qualquer discriminação ou preconceito. Eu acabo de citar aqui os artigos 1º e 3º da Carta Política do Brasil. Esses artigos delineiam a nota de valores que pauta a conduta dos governantes e dos governados, que está possibilitando a atuação do Poder Judiciário para livrar o Brasil de uma chaga secular, que é a corrupção. A mesma Constituição que também põe limites a esse Poder Judiciário quando ele extrapola da condição de Estado juiz, Estado imparcial. A mesma Constituição vale para os réus, para os advogados, para os juízes. Estão todos eles submetidos ao império da lei. A mesma Constituição subordina o império da lei, governo e governados. A lei é a vontade do povo, expressa por seus representantes. Se o modelo de representação política do Brasil está hoje em xeque, não é a democracia que está em xeque. A
A democracia coloca este modelo de representação em xeque. Isso é muito diferente. Ai daqueles que pregam o desatino da volta da ditadura. Ai daqueles que creem que a política é problema do governo. Ai daqueles que pensam que não são os mandantes. Os nossos representantes seguem mandatos que nós lhes otorgamos pelo voto. Portanto, a democracia é nossa. E é essa democracia que vai depurar o Brasil. Eu não tenho uma visão pessimista, ao contrário. Tenho visto que em 27 anos o povo brasileiro tem construído um edifício que os europeus levaram 200 anos. A nossa democracia é bastante jovem, mas é muito forte. E é por isso que eu fico feliz em tratar da Lei Brasileira de Inclusão no conceito da emancipação da pessoa com deficiência. Me parece que a ideia de emancipação atende muito mais às aspirações da Constituição do Brasil, porque ela acolheu a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência por um ato direto de atuação política da nossa categoria, das pessoas com deficiência. Nós exigimos que o Congresso incluísse essa norma na Constituição e ele simplesmente acatou a nossa exigência. Não foi outro discurso, não pedimos, exigimos. Havia uma pequena vacilação dos representantes do povo naquele momento. Nunca fizemos isso, nunca incluímos um tratado na Constituição, não sabemos como fazer. O que dizemos é o seguinte: não nos interessa como vocês vão fazer, mas nós exigimos, nós não queremos nada menos que isso. O discurso não era complacente, o discurso era duro, porque o débito é muito grande. O débito da sociedade brasileira com relação ao cidadão em geral é alto, com relação à pessoa com deficiência é altíssimo. Esse tratado, portanto, foi ratificado com status de norma constitucional em 2 meses. As emendas que tramitam no Congresso para alterar a Constituição tramitam por décadas. Essa tramitou em 2 meses. Ora, em que a Lei Brasileira de Inclusão, ao regulamentar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, portanto a Constituição do Brasil, alterou a vida do cidadão brasileiro? É importante dizer que é uma lei que cuida de um segmento das pessoas que apresentam impedimentos de longa duração, físicos, mentais, intelectuais, sensoriais. A princípio, essa seria uma norma voltada para esse segmento de cidadãos. Mas ela é muito mais que isso. E não estou aqui a fazer nenhum jogo de palavras. Quando a Constituição estabelece que pessoas com impedimentos de longa duração, físicos, mentais, intelectuais e sensoriais, serão pessoas com deficiência na medida em que houver barreiras, as quais, interagindo com aquelas características da pessoa, podem impedir a plena participação dessa pessoa em sociedade, ou mesmo a fruição dos seus direitos, a Constituição está a indicar que a deficiência é um fator político, não mais médico. Político aqui, segundo traduz a Lei Brasileira de Inclusão, é concernente ao aspecto biopsicossocial da pessoa. Quando utiliza a lei a expressão biopsicossocial, ela está querendo dizer que não se trata de uma doença, não se trata de um dodói, de um machucado. Trata-se de uma característica da pessoa, como são tantas outras inerentes à dignidade humana, inerentes à própria diversidade humana. Ter um impedimento duradouro não é problema, não é doença mais. Era no tempo do decreto 3298, que utilizava o Código Internacional de Doenças para definir pessoas com deficiência.
porque até aquele momento a sociedade mundial via pessoas com deficiência como incapazes para realizar os atos normais da vida. Assim eram as leis antes da Convenção da Organização das Nações Unidas. Definiam pessoas com deficiências a partir de conceitos médicos, de doenças que indicassem eventuais incapacidades físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. Este era o motor da lei, a incapacidade da pessoa com deficiência. E quem começou a vida no tempo do Paulo, no tempo do N, no meu tempo, tinha que provar para o mundo inteiro que não era incapaz. Ou seja, nós tínhamos que emergir do subsolo da incapacidade para o nível da normalidade, daqueles que poderiam pensar que sim, apesar de aparentemente incapazes, eles, puxa, são capazes. Vocês não têm ideia do esforço que isso implica. Ninguém aqui que está vivendo na sociedade democrática do Brasil, sob a égide da Convenção da ONU, que conta com políticas de ação afirmativa, em construção, etc., não pode imaginar o que é o peso de ser tido e havido por incapazes. E é justamente esse o tabu que foi quebrado pela Convenção da ONU. Isso não foi uma ideia que surgiu ao acaso, não foi uma ideia que foi colocada e deu certo. Essa ideia foi construída pelo movimento de pessoas com deficiência desde os anos 80. Nós tínhamos a Convenção da Guatemala, aqui nas Américas, que começou a romper com o conceito médico, adotando uma ideia de que a deficiência era um fator social e não clínico. Mas ela esboçava essa ideia. Mas, de qualquer forma, a Convenção da Guatemala foi o trampolim, foi o patamar jurídico que sedimentou a discussão em termos mundiais. Estabeleceu-se, portanto, consenso duramente construído por pessoas com deficiência de todo o mundo, que efetivamente ditaram o texto da Convenção da ONU. Eu fui testemunha ocular disso. De fato, meu coração vibrava, meus olhos não viram, mas meu coração sentiu esse momento. Foi muito forte. Os diplomatas simplesmente transformaram em texto diplomático de direito internacional as aspirações uniformemente balizadas por pessoas com deficiência. Não pense que essa uniformidade foi fácil. Não pense que essa uniformidade se deu de forma tranquila. Não. As discussões foram árduas, começaram em 2002. Em termos de tratado internacional, esse é um tempo muito pequeno para tramitar na ONU um movimento que culmina na elaboração de um tratado. Mas considerando que havia no mundo já uma grande mobilização desde os anos 80 das pessoas com deficiência, o processo que conduziu à elaboração da Convenção da ONU foi o ápice, foi o culminar de longas discussões que se estabeleceram nas Américas, na Europa, na Ásia, enfim, nos 5 continentes, Oceania, enfim, África, no mundo todo. Havia pessoas com deficiência realmente sintonizadas com a ideia de romper o tabu da incapacidade. Ora, em que a Convenção da ONU, portanto, fortalece a democracia do Brasil? Fortalece a democracia do Brasil porque ela vem num momento em que o povo brasileiro já não aguenta mais saber que até aqui a economia brasileira esteve na mão de uma elite que sempre expropriou o suor e o sangue do nosso povo. Ninguém aguenta mais propinas, ninguém quer mais o governo e o império de empresas que trabalham numa irmandade terrível com os poderes estabelecidos. Essa é uma verdade que era notória na ditadura, mas já era do tempo desde o momento que veio Dom João VI para cá. Quer dizer, o Brasil já começou a andar no mundo dos países livres quando se tornou Reino Unido, numa etapa preparatória da nossa independência, já sob a égide da corrupção. Nós vamos nos livrar dessa chaga.
Porque a Suécia, que hoje é um dos países mais limpos do mundo, no século XIX era sujo, era imundo, altamente corrompido. A Inglaterra também, os Estados Unidos também, a Itália ainda, apesar da Operação Mãos Limpas, ainda é um país vitimado pela corrupção. É verdade que a Operação Mãos Limpas melhorou um pouco a situação na Itália, mas a democracia italiana ainda precisa avançar. O que eu quero dizer com isso é que a Convenção estabelece a ideia de que a sociedade deve eliminar suas deficiências para receber todos. E todos não admite menos um. Todos significa o que é. Todos. Quando nós, pessoas com deficiência, estabelecemos que não somos nós aqueles que são incapazes. Nós somos pessoas que têm características específicas que precisam ser contempladas pela sociedade. Portanto, o conceito que implica dizer que a sociedade deve se corrigir. A sociedade deve estar apta a receber todos. Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, mulheres, homens, pessoas de orientação sexual, heterossexual, orientação homoafetiva, qualquer tipo de orientação, enfim, né? Pessoas brancas, pretas, pardas, índios, todos, brasileiros, estrangeiros, todos. Portanto, quando se estabelece na lei de inclusão que a deficiência está nas barreiras, que são as barreiras arquitetônicas, né, Ricardo? Que impedem o direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Barreira arquitetônica afeta diretamente o direito de ir e vir, que foi uma das conquistas da Revolução Francesa, para que as pessoas pudessem andar pela Europa sem prestar conta aos reis. Quando se removem as barreiras comunicacionais, quer-se aqui garantir o direito de livre expressão. Quando se removem as barreiras atitudinais, quer-se aqui assegurar plena participação de todos, com ou sem deficiência em sociedade. Atitude preconceituosa, essa é a barreira que deve ser removida, o preconceito, que ainda está arraigado na tradição milenar de que pessoas com deficiência são incapazes. Então, ao se remover as barreiras atitudinais, asseguram-se direitos como participação em lazer, participação em atividades culturais. Quando se quer remover as barreiras atitudinais, quer-se também garantir o acesso ao trabalho, à vida afetiva, o direito ao conforto. A gente não quer só comida, não é isso? Como diriam os titãs. Vejam, quando se fala na remoção de barreiras de transporte, quer-se assegurar o direito também de ir e vir a todos, que vai assegurar por sua via o direito ao trabalho, ao lazer, à cultura, etc. Porque seguir e vir, você tem acesso aos locais onde esses direitos se vivificam. A questão é que, ao se negar a remoção de uma barreira, estar-se-á a discriminar a pessoa com deficiência, e isto é uma grande revolução, porque havia no Brasil, até a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, e mesmo da própria ratificação da Convenção, uma lei que era a Lei 7.853, que dizia que negar oportunidade de emprego, de estudo a pessoa com deficiência sem justo motivo é crime, pena severa de 8 anos. Só que a expressão sem justo motivo era muito aberta, que qualquer pessoa poderia invocar um motivo justo que entendesse. Por exemplo, eu não posso adaptar uma escola que tem 1000 alunos para receber um único aluno cego, e eu fui expulso de uma escola por isso. E essa era a atitude comum na época. E o argumento foi só esse. E naquela época isso não era crime, porque parecia razoável a todos que, sim, se é uma pessoa só, ela que procure uma escola de cegos.
Não é justo se exigir de uma escola que invista para receber apenas um aluno que pode ir embora. Portanto, ninguém era processado por negar vaga em escola ou trabalho, alegando qualquer motivo que lhe parecesse justo, porque essa justeza estava atrelada à ideia de que o problema estava na incapacidade da pessoa. Então, não estou falando aqui de firula jurídica, estou falando da minha vida. Era assim. E o judiciário do Brasil disse: olha, um juiz não pode ser cego, viu? Fique no seu canto e não incomode. E todo mundo aceitou. Todo mundo achou normal. É claro que a opinião pública não, mas as instituições sim. Eu me lembro que eu ingressei com mandado de segurança naquela época e fiz todo o esforço de argumentação que eu podia, e o juiz que recebeu o mandado, além de me dar uma bronca, além de negar o mandado, dizendo que eu não tinha o direito porque eu era cego, ainda disse: e ele quer atrapalhar o concurso, ele quer barrar todo mundo porque ele pensa que pode ser juiz. Eu não estou brincando, estou falando a verdade. O juiz ainda se sentiu no direito de advertir de que eu estava atrapalhando o bom andamento do concurso, com uma proposta absolutamente descabida, segundo ele. Isso era normal. Então, ao dizer que a recusa de adaptação razoável implica discriminação, e o que é adaptação razoável, segundo o mesmo artigo 2 da Convenção e da própria Lei de Inclusão, no artigo 4º, se não me engano. A adaptação razoável é o ajuste, a adequação eficiente, sempre que requerida, mas proporcional. Então, a adaptação é o ajuste, a adaptação adequada, é o ajuste, a adaptação adequada, sempre que requerida e feita de forma proporcional. O que quer dizer essa proporcionalidade? É aqui que a palavra razoável entra. Não é que é para ser uma adaptação meia boca, mais ou menos. A adaptação deve ser eficiente, deve ser adequada, mas proporcional. Significa dizer, você não precisa demolir o prédio, mas deve fazer um elevador, uma rampa, etc. Você não precisa despedir pessoas sem deficiência na sua empresa, mas você deve criar métodos de trabalho aptos a receber pessoas com deficiência no seu turnover. Na medida em que você dispersa, priorize a contratação de pessoas com deficiência dentro da dinâmica normal da empresa. Enfim, adaptação razoável, portanto, é a adequação do meio. E a recusa desta adequação do meio implica discriminar. E discriminar é crime. Pena. 1 a 5 anos de reclusão significa que dá cadeia. Não é uma pena que possa ser mitigada por outra pena. Reclusão significa, quando o Código Penal fala em reclusão, ele quer dizer o seguinte: não existe prisão domiciliar, não existe... Não. Reclusão é reclusão. Que é diferente de detenção. A detenção é que admite essas mitigações que não se dão com a reclusão. Portanto, é um crime severamente apenado. A negativa de adaptação do meio. Então, hoje, se uma empresa nega vaga, se uma escola nega vaga a um aluno com deficiência, está a negar a adaptação razoável. E deverá ser provocada pelo Ministério Público a demonstrar que esgotou as tentativas viáveis de adaptação. E essa prova o Ministério Público pode exigir do investigado. Vejam, isso muda tudo. Isso é uma virada radical no quadro jurídico. Nós devemos defender isso ferrenhamente. Porque hoje as pessoas com deficiência não são incapazes mais. Mesmo as pessoas com deficiência mental ou intelectual, que antes eram definidas pelo artigo 3º do Código Civil como absolutamente incapazes,
porque o Código partia do pressuposto de que pessoas que têm alguma afetação intelectual ou mental não podem compreender a realidade que lhes cerca, portanto a lei já lhes impunha a pecha de absolutamente incapaz. Isso era a morte civil do cidadão com deficiência mental ou intelectual, porque o juiz era obrigado a interditá-lo e de forma absoluta. O curador ou tutor substituíam a vontade da pessoa curatelada ou tutelada, por imperativo legal, porque a lei dizia, são absolutamente incapazes, ponto. Significa que é uma pessoa a menos no mundo, é uma pessoa que está aquém das outras no mundo. Vive, mas não vive. Vive, é, mas não é. O movimento mais atuante, porque emergia do profundo subsolo, era do segmento das pessoas com deficiência psicossocial. Imaginem, um médico, ao dar uma penada, decreta uma pessoa dessas, se determinar a internação, a prisão perpétua, sem julgamento, sem contraditório. Pensem nisso. Quantas pessoas foram presas, privadas da liberdade, privadas da sua dignidade, porque o médico preferiu excluí-las do mundo. O Brasil já vinha lutando contra isso com a lei da deshospitalização, a lei do movimento antimanicomial, que se iniciara na Itália, por Franco Basaglia, nos anos 70. Psiquiatra italiano, iniciou essa ideia de que as pessoas com deficiência mental têm o direito de uma preparação da sociedade e dela para conviver, e não para ficar fora da sociedade. Mas, de qualquer forma, ainda havia a pecha da absoluta incapacidade com qualquer pessoa com deficiência mental ou intelectual. Então, a lei mudou isso, porque o artigo 12 da Convenção, escrito literalmente pelo movimento de pessoas com deficiência psicossocial do mundo todo, estabelecia que as pessoas com deficiência mental ou intelectual devem ser protegidas no limite da sua capacidade, ou seja, o juiz deve avaliar, a autoridade pública deve avaliar sempre qual é a capacidade, qual é o limite de compreensão dessa pessoa do mundo, e essa pessoa deve ser protegida em caráter excepcional apenas na sua incapacidade. Então, não se deve partir da absoluta incapacidade, mas sim, como se dá agora, no novo texto do artigo 3º, que afirma que as pessoas com deficiência mental e intelectual têm incapacidade relativa. Portanto, o seu tutor, o seu curador, atuará do seu lado, e não se impondo, não sobrepujando a vontade da pessoa com deficiência mental ou intelectual. Haverá uma assistência e não uma representação. A pessoa com deficiência intelectual ou mental, portanto, passa a ser senhor do seu destino. E a interdição, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, será absolutamente excepcional e se restringirá, sumiu a palavra, vai se restringir, eu ia falar não consigo, agora fugiu, ia fazer a mesóclise e não consigo aqui. Enfim, muito obrigado, professor. Restringir-se-á, professor, gratíssimo. Muito obrigado. Deu branco aqui. Mas enfim, restringir-se-á. Obrigado, professor. Enfim, quando o cérebro dá pau mesmo, né? Não é só computador. Mas enfim, o juiz vai se restringir, para facilitar para mim, vai se restringir a interditar os aspectos patrimoniais, não mais afetividade, não mais sociabilidade, não mais opções, orientação sexual e tudo mais. A pessoa com deficiência intelectual ou mental terá a interdição em caráter excepcionalíssimo, suplementar e estritamente patrimonial. Que maravilha! Isto foi a alforria social dessas pessoas. Alguns pais estão preocupados, né? Porque, bem, a realidade agora é outra.
Eles não vão mais colocar o filho numa redoma e mantê-los ali. Eles vão ter que lidar com a ideia de que esse menino, que essa menina, que esse homem, que essa mulher são cidadãos também. No que diz respeito à educação, a Convenção da ONU e a lei são categóricos. Eu sempre defendi que o artigo 208, que dizia que a educação especial deve se dar preferencialmente na escola regular, caiu quando nós adotamos a Convenção da ONU como norma constitucional, porque a Convenção da ONU não fala em preferencialmente coisa nenhuma. É assim que tem que ser. É na escola regular. Ponto. Porque os direitos humanos se pautam pelo princípio da evolução, né? Do asseguramento de evolução, da evolução, da construção do processo de edificação dos direitos humanos. Portanto, se esse tratado internacional não dá alternativa de preferencial, a escola regular passa a ser a regra. Ponto. Eu só acho que aqui no Brasil nós estamos radicalizando numa situação que não era para radicalizar. Aqueles que são contra a escola regular, porque elas não estão prontas e eu não quero pôr meu filho em situação de fragilidade. Isso é um medo que eu respeito. Só que, enquanto isso não for feito, as escolas regulares não vão receber as pessoas com deficiência. Também há aqueles que falam, não quero mais escolas especiais porque elas são guetos que têm que ser eliminados. Isso também está errado. Porque, historicamente, as escolas especiais ocuparam um espaço que o Estado jamais ocupou. E se o Estado quiser aprender, vai ter que ser com elas. Portanto, na minha opinião, ambas devem andar lado a lado. Para, sim, de forma resoluta e retorquível, colocarem-se as pessoas com deficiência nas escolas regulares. Por quê, gente? Porque a escola é o primeiro lóculo, é o primeiro foro democrático. É na escola que você aprende as regras de disciplina social, é na escola que você aprende a como paquerar, na escola que você aprende a respeitar o mestre, na escola que você aprende a lidar com as questões inerentes à idade, né, de sexualidade, enfim. É o primeiro espaço democrático, é a escola. Aliás, acho que o maior problema do Brasil é esse, que as crianças ricas estão nas escolas particulares e as crianças não ricas estão nas escolas públicas. Quando todas deveriam estar em escolas públicas de qualidade em tempo integral. Todas. A escola do bairro deveria receber os pobres, os ricos, os não pobres, os não ricos. Todos em tempo integral. É assim que é nos países que se dizem civilizados. Foi a primeira medida que se tomou na Revolução Francesa. A garantia da educação universal, gratuita, em tempo integral e de qualidade. Vocês sabem que lá no Japão, todos reverenciam o imperador. O imperador é o símbolo nacional máximo. As pessoas iam para a Segunda Guerra morrer pelo imperador com orgulho. Então, o povo japonês tem um profundo respeito pelo imperador. Ele representa uma tradição milenar da nação japonesa. Ora, ele, imperador, no entanto, para e reverencia quando se depara com o professor. Ele, imperador, faz uma reverência respeitosa ao professor. Correto? Certíssimo? Nós, professores, temos uma responsabilidade inenarrável, incomensurável, que é de transmitir o conhecimento. A transmissão de conhecimento é que faz possível a civilização. Sem isso não há civilização. Civilizar significa tornar cidadão um povo. Para que o povo se torne cidadão, é necessário que ele conheça a sua história, que ele conheça os desafios que decorrem da sua história, que ele conheça as técnicas da arquitetura, da engenharia, das ciências, que ele conheça as humanidades, enfim. Não há civilização sem conhecimento. Portanto, o professor é o motor da civilização. Não é possível, então, imaginar que um segmento de crianças está numa escola boa, outro segmento está numa escola ruim. Isso é péssimo.
E também não é nada bom uma escola que trata de um segmento, que é um gueto. Aqui tem um monte de pessoas com deficiência, aqui cegos, aqui pessoas com deficiência mental, aqui surdos. Ora, meu Deus, que isso? Isso é gueto. Quem fazia gueto era o Hitler. Eu não estou brincando, estou falando sério. Não pode, democracia não se compraz com guetos. Portanto, a ideia de escola regular, de escola adaptada, é a ideia básica. E não é, vocês viram aquela ação da Conferem contra a lei de inclusão? Porque a lei de inclusão estabelece que as escolas privadas não podem cobrar taxas adicionais das famílias de alunos com deficiência. E a Conferem, que é a Confederação das Escolas, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte: 3 argumentos. Primeiro, a pessoa com deficiência é problema do governo, não é problema da empresa privada. Segundo, se você tiver que arcar com esse custo, você empresário vai ter que repassar esse custo para as famílias todas. Isso não é justo para as outras famílias. E terceiro, o mais criminoso. Para mim, esse argumento é criminoso. Eu acho que alguém deveria intervir no processo e pedir que o advogado e a conferência seja processada criminalmente. Está discriminando. É verdade. Confiram. Se eu estiver enganado, por favor, não façam. Mas se virem isso lá, tomem alguma providência. Eu não posso, porque eu sou juiz. O que diz essa petição? Que a presença de crianças com deficiência nas escolas fere a dignidade dos alunos e dos professores sem deficiências, porque causa sofrimento psíquico a eles. Eu não estou brincando. Esse pedido foi refutado pelo professor Fachin, pelo ministro Fachin, que disse 3 respostas brilhantes. Primeiro, é lógico que a escola privada está a exercer um mistério público, porque a educação é dever do Estado. E o Estado, quando autoriza que uma empresa privada desempenhe esse papel, está a lhe atribuir responsabilidades desse tipo, desse alcance. Portanto, a empresa privada está, sim, obrigada às mesmas regras da escola pública. Isso citando as normas constitucionais, que eu não sei como é que o cidadão lá não conhecia, mas, enfim, o ministro Fachin citou. Segundo argumento, a questão da deficiência é uma questão social. A partir da Convenção da ONU, a deficiência não é mais uma questão médica, isso tudo que eu falei. Ele, graças a Deus, já entendeu isso. Então, o ministro do Supremo já se apropriou desse conceito novo da Convenção. Isso é muito importante, porque o Poder Judiciário ainda não entendeu isso. E esse caso vai ser paradigmático, vai ser referência jurisprudencial no Brasil. Espero que o Supremo confirme isso. Então, disse o professor Fachin, a deficiência, sendo um conceito social, ela deve ser suportada pela sociedade, inclusive solidariamente por todos. Se a escola tiver que repassar alguma taxa, isso vai ter que ser estabelecido claramente. E as famílias vão ter que entender que é assim, porque a escola já responde, as famílias que pagam a mensalidade já respondem por obrigações sociais, como o imposto de renda que a escola paga, como o custo social da folha de pagamento, o pagamento da previdência, são custos sociais que todos arcam, e as pessoas com deficiência também devem ser vistas assim, e não como um problema delas, é uma questão social. Ora bolas. Por isso que em direito, quando nós falamos desses conceitos, nós estamos a fazer firula, nós estamos a falar de política, com P maiúsculo. Quando se afirma que a deficiência está na sociedade, significa que todos devem arcar com os custos da deficiência. Não é justo que os pais de uma criança que nasce com uma deficiência suportem isso sozinhos. Isso seria uma sociedade egoísta, individualista, injusta, excludente. Essa que eu vivi. Não temos mais isso. Então, olha, é isso mesmo. Se tiver que se dividir, vai ter que dividir, tudo bem. Até porque os custos não serão altos. A escola vai arcar com isso também, e as famílias também, se for necessário. Isso deve ser visto como inerente ao artigo 3º, que diz que a gente tem que construir uma sociedade livre, justa e solidária, não individualista, não egoísta, não fascista, excludente, de guetos. Ora, e o terceiro argumento, é claro,
é muito mais digno para as crianças com deficiência lidar com a diversidade humana. Elas vão aprender muito com as crianças sem deficiência. Lindíssima a decisão do ministro Fachin. Leiam, procurem na internet. Então, vejam, isso já é a convenção, a lei de inclusão, repercutindo na vida de todos, não só da pessoa com deficiência. As famílias vão ter que arcar de bom grado com o custo adicional de um aluno com deficiência. Porque um dia elas podem ter filhos com deficiência, irmãos, primos, etc. Essa ideia de que o deficiente é problema dele, acabou. No que diz respeito ao trabalho, dois pontos importantes na lei de inclusão. Nós tínhamos um problema muito sério para fazer cumprir a lei de cotas, que é o benefício de prestação continuada. Muitas pessoas o recebem e não querem perdê-lo, portanto não trabalham formalmente, trabalham informalmente. Eu compreendo, acho que eles estão certos, não querem trocar o certo pelo duvidoso. Algumas alterações anteriores precisavam estimular, sim. Permitiu-se que, ao ingressar num contrato de aprendizagem na empresa, você acumulasse um BPC. Permitiu-se também que, com a perda do emprego, o benefício perdido fosse possível de ser reavido. Não adiantou. As pessoas com deficiência continuaram trabalhando informalmente. Então, a lei criou o benefício auxílio inclusão, que, no entanto, fez de uma forma absurdamente demagógica. Isso é uma crítica que a minha queridíssima, amada companheira de trincheira, a deputada Mara Gabrilli, já ouviu de mim. E ela falou: Ricardo, não deu jeito, o Congresso é aquilo lá, a gente faz de um jeito, sai do outro, não saiu do controle. Por quê? Porque a lei brasileira de inclusão diz que o auxílio inclusão vai ser regulado por outra lei. Ora, bolas. Então, faz uma lei pedindo que outra faça, então não fez. Não fez. Eu espero que, pelo menos, se é que há algum laivo de moralidade naquele Congresso ainda, que eles tomem isso como uma demanda urgente. Não acredito que eles tenham esse laivo de moralidade, infelizmente não tem. Nós estamos vendo, são 300 e tantos que já estão na roda aí. Esses que estão lá na ponta do iceberg, mas ainda não vê, infelizmente. Mas, gente, eu não estou falando isso porque política madraga. Não, estou falando isso porque, bom, nós estamos limpando esse país. Estamos, desculpa eu usar uma expressão feia, mas não pode ser outra. Nós estamos espremendo esse furúnculo horrível, nojento. Dói, mas tem que espremer, fazer o quê? É dor de crescimento democrático, é horrível, é fétido, mas precisa. Essa dor a gente tinha que passar, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que houve um equívoco histórico no Brasil, se me permitem aqui o professor de Direito. Nós devíamos ter votado pelo parlamentarismo no plebiscito. Erramos. Porque se a gente tivesse parlamentarismo hoje, por exemplo, o presidente da República convocaria eleições gerais imediatas. Eleições gerais significa todo mundo dança, executivo e legislativo, todo mundo perde o mandato, vamos votar de novo. Só que a gente ia votar com o calor da história. A gente sabia muito bem que ele tinha acabado de ser eleito e estava lá na lista de sujo. Esses caras, a gente não ia eleger o Collor de novo, a gente não ia eleger o Maluf de novo. Meu Deus. Ok. A gente tem que reconhecer também que a gente, vou te contar, viu? Eleger Maluf de novo, Collor de novo, como pode isso? Então tá, o povo brasileiro também tem culpa nisso. Se é que se pode falar catolicamente nisso. Enfim, estou falando de história. Ok, vamos crescer com a depuração democrática e a Convenção da ONU é para isso. A gente tem que parar, nós do segmento aqui, parar de olhar só para o próprio umbigo. Achar que cego cuida de cego, surdo oralizado cuida de surdo oralizado, que odeia surdo não oralizado e vice-versa, e que parará e o pessoal fica brigando entre si e olhando só para o segmento. A gente precisa entender que a luta da pessoa com deficiência é a mesma luta da mulher, porque a mulher com deficiência sofre pelos dois fatores. É a mesma luta da mulher negra, porque com deficiência ela vai sofrer pelos três. Não é? Infelizmente é assim. Então não adianta cuidar só da questão da pessoa com deficiência.
Isso, a sociedade da qual você faz parte e tem o dever democrático de melhorá-la. Todos nós. Então veja, todos esses fatores de descrime existem. Não somos só nós, as pessoas com deficiência, que somos os discriminados, vítimas do mundo. Não é? Os negros no Brasil são discriminados, as mulheres no Brasil apanham, precisam de lei Maria da Penha, são 7 mulheres por hora que sofrem violência no Brasil. Idosos, muito obrigado, tem razão, que tem um estatuto dos idosos. As crianças no Brasil estão ainda em condição precária, não são todas que estão na escola. Portanto, vejam, queridos, queridas, não adianta olhar só para a pessoa com deficiência. Se você acha que está fazendo a sua parte, acho que falta um pouco, hein? A gente precisa entender que essa luta é da sociedade e que a Lei Brasileira de Inclusão, ao falar de todos, não está falando para a pessoa com deficiência. Ela está falando assim: nós temos que construir uma sociedade para os idosos, porque a população brasileira está aumentando a sua longevidade. Portanto, as pessoas idosas vão se tornar pessoas com restrições físicas, mentais, intelectuais e sensoriais duradouras. Então, aliás, esse foi um argumento, viu? Eu queria te agradecer pela lembrança. Que nós usamos. A gente dizia: olha, nós somos 24 milhões com deficiência severa no Brasil. Mas essa lei não vai servir apenas às 24 milhões de pessoas com deficiência. Essa lei vai servir aos pais, aos amigos, aos irmãos, às pessoas que estão com as pessoas com deficiência. Portanto, você pode triplicar. E mais, a longevidade vai levar com que a maior parte da população, e a população brasileira vai se tornar uma população idosa logo logo, a maior parte da população tem restrições físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais em razão da idade. Veja como é a coisa. E este foi o argumento, esse conjunto de argumentos é que levou o Congresso a dar prioridade a essa convenção. Não foi o fato de que, coitadinho dos deficientinhos, não. O argumento foi político, eleitoral, e assim que é na democracia. Eu não estou falando de corrupção, não. Corrupção é veneno, digamos, é chaga, é doença, é furúnculo, tem que ser espremido. Mas o argumento democrático é esse, o jogo do argumento democrático é esse. E é por isso que a gente precisa entender que a Lei Brasileira de Inclusão, ao dizer que a deficiência está na sociedade, ela é boa não só para o segmento das pessoas que nem nós. É para todos. Eu não sei, eu não vou falar mais porque o que eu queria dizer era isso. Eu queria passar para vocês essa ideia de que nós estamos começando essa luta. Nós estamos começando. Enfim, é a sociedade que é deficiente, né? Isso mesmo. E ela é deficiente não só com cegos, surdos, etc., mas com os negros, com as mulheres, com todo mundo. E nós vamos construir uma sociedade democrática que vai ser boa para as pessoas com impedimentos físicos, mentais e intelectuais e para todos. Construir uma sociedade igualitária. Isso, bravo. Isso mesmo. Obrigado, gente. Eu queria pedir uma gentileza, pedir desculpas ao Enio, pedir desculpas ao Paulo. Eu vou ter que sair, eu tenho um compromisso pessoal que eu preciso, então, respeitar, e eu já tinha pedido a professora... Pode ir que eu deixo. Você deixa? Então, eu vou pedir que primeiro desculpas aos colegas da mesa, que eu não vou poder ouvi-los, e pedir a gentileza de que, se houver perguntas, que façam, por gentileza. E haja outras palestras, né? Obrigado, querido. Quem deseja fazer alguma pergunta ao desembargador, por favor, levante a mão para que a gente possa levar o microfone. Aqui na frente, o professor Bill. Alô? Então, boa noite a todos. E ao Dr. Ricardo, eu gostaria, se puder me esclarecer, o senhor me falou agora da transformação por lei das discriminações. E eu já havia, no ano passado, tive uma oportunidade de questionar o INSS, por exemplo. Eu acho que ele se utiliza ainda de termos pesados e as pessoas estão acostumadas a aceitar. Por exemplo, você adquire uma deficiência, ou nem sempre uma deficiência, mas qualquer acidente que provoque, de repente, uma aposentadoria,
Daí pergunta-se, você é aposentado por quê? Por invalidez. E às vezes nem... Eu acho tão pesado isso, eu gostaria que você... Muito obrigado. falasse. Essa é uma palavra que estava nas constituições anteriores. Pessoas com deficiência eram definidas como inválidas. Em espanhol ainda se usava também a expressão minusválida. Não é isso, Caio? Hã? Então, essa é uma tradição milenar, né? Na verdade, a aposentadoria por invalidez nem é de invalidez. Ela trata de uma pessoa que está incapaz momentaneamente para o trabalho. Embora a lei diga definitivamente incapaz para o trabalho. Só que a lei também diz que a pessoa que está sob aposentadoria por invalidez, tem o seu contrato de trabalho suspenso, sabe, professor? A aposentadoria por invalidez não extingue o contrato de trabalho, ela suspende o contrato de trabalho. Portanto, a lei pressupõe que esse contrato deve ser reativado, e essa pessoa com invalidez tem o direito a reabilitar-se. Então, embora a lei diga que a invalidez é incapacidade permanente para o trabalho, existe uma contradição, né, na lei, porque a mesma lei diz que a pessoa com aposentadoria por invalidez tem o direito a se reabilitar e voltar para o trabalho. A empresa, inclusive, deve assegurar o cargo de volta, se não o mesmo cargo, um outro compatível com as condições do reabilitado. Então, a palavra invalidez, de fato, não cabe. Ela ficou só por causa da tradição, e é horrível mesmo. Acho que poderíamos pedir que houvesse uma lei que mudasse o nome disso. Não é difícil, isso é rápido, tramitaria rápido. Seria aposentadoria por incapacidade momentânea para o trabalho, incapacidade total e momentânea para o trabalho, né? Não deveria falar em invalidez, de fato, eu concordo com você. Há um museu dos inválidos lá na França também, não é? Eu não sei como se fala em francês, agora me lembrei. E a minha filha mais velha disse que, inclusive, esse museu tem uma grande escadaria na frente, assim, interessante. Nós temos que limitar a 3 perguntas mais, por favor. Mais 3. Boa noite, obrigada pela palestra. Eu sou a Roseli, sou mestranda daqui da Uninc. Assim, eu concordo plenamente em tudo que foi colocado. Agora, uma situação que me deixa bastante indignada eu tinha um 5º ano, a minha saída da escola, que eu estou de licença. Aí observa assim, eu tinha uma criança que tinha mais ou menos 5 necessidades. E eu acho extremamente injusto aplicar uma avaliação, sendo uma delas tendo dislexia, e não tendo um profissional para poder atendê-lo. Se eu fosse atender especificamente essa criança, como ficaria com relação aos outros? Então, precisa trabalhar uma capacitação, vontade de todos os professores para estar engajando nessa situação. Sabe o que é? Os professores do Brasil são pessoas extremamente oprimidas por uma jornada de trabalho intensa, porque a remuneração normalmente exige isso, e que normalmente reclamam por falta de estrutura, né? Não tem a reverência do imperador. E qualquer mudança os assusta, porque eles sentem que vão ter que arcar com mais um peso tão grande quanto aqueles todos que já os estafam. Bom, existe uma resistência natural. Os professores dizem, olha, põe esse menino numa escola especial e tira ele daqui, pelo amor de Deus. Então, assim, isso é uma questão cultural. Quer dizer, uma coisa que eu acho que precisava acontecer é que essas pessoas precisavam ter tido formação em educação especial desde logo, desde a faculdade. Deveria ser uma matéria que não fosse, digamos, tão curta nos currículos. Deveria acompanhar a formação mais tempo. Por exemplo, nós temos em direito, o direito civil, que é uma matéria que acompanha os alunos por 5 anos. Eu acho que é um exagero isso, mas enfim, de qualquer forma se entende que direito civil é uma matéria que, ainda que você vai ser criminalista, você vai ter que saber direito civil. E isso devia acontecer também com a educação especial. Me parece que deveria ser uma matéria que tivesse mais espaço no currículo da formação dos professores. Mas, ok, isso é um problema estrutural, portanto, a solução está a médio e longo prazo.
De qualquer forma, hoje, o que se deve fazer é dar a esse professor toda a estrutura que ele precisar. E essa estrutura deve ser custeada pela escola, ainda que partilhada por todos os que pagam a mensalidade. Não é justo, por outro lado, que a família pague isso sozinha, porque a deficiência é uma questão social, né? Então essa escola tem que estar apta realmente para todos, e todos é todos mesmo, não tem exceção na palavra todos. Você entende? Então esse é um aspecto que nós vamos ter que construir, não é fácil mesmo. Veja, a ideia de um juiz cego era tabu. Hoje, eu não sou mais o único juiz. Eu tenho a grande satisfação de ter sido o primeiro juiz cego, mas era muito triste ser o único. Hoje já há um juiz cego, um juiz federal, que nem o Moro, na carreira lá do Moro, em São Paulo, um menino que passou o ano retrasado, se não me engano. O Diniz, lembra o nome dele? Diniz está aí? Ed Lira Leal. É isso aí, Ed Lira Leal. Então, o fato de não ser mais o único é que me agrada. Muito mais do que ter sido o primeiro. Porque não foi fácil, não foi bom ser o primeiro. Nada bom. Mas saber que eu não sou mais o único, isso sim, me deixa muito feliz. Entende? Então, as coisas têm que ser construídas. E você tem razão de ficar bravo, tem que ficar brava mesmo, porque não é justo que o professor tenha que lidar com uma demanda tão especializada, sem apoio, sem estrutura. Senão você faz demagogia. E demagogia não dá, né? Chega de demagogia. Demagogia é a negação da democracia. O câncer da democracia, a demagogia. Não pude te dar uma resposta satisfatória, só quis instigá-lo. Mas faz parte, obrigada. Boa noite, meus xarás. Tem dois Ricardo na mesa, hein? Boa noite, repetindo sem microfone para me localizarem. Ricardo, eu queria aproveitar, infelizmente eu não pude estar presente, acho que você esteve nessa palestra que esteve a Mara Gabrilha aqui em Curitiba, e ela, segundo me consta, confirmou que realmente a Lei Brasileira da Inclusão vem botar um ponto final ao nosso eterno questionamento sobre a questão das calçadas, se ele dá responsabilidade do público ou do privado. Tá? Agora, deixa eu só completando, né? Porque essa eterna luta nossa, porque infelizmente muitos municípios ainda no Brasil, aqui em Curitiba inclusive, e esses dias eu falei isso numa reunião da prefeitura, e as pessoas presentes na prefeitura dizem que ignoram essa lei, que essa lei não tem vigor aqui em Curitiba, tá? É a lei brasileira de inclusão, menos na República de Curitiba, né? Então, eu queria só que você confirmasse realmente que a responsabilidade da construção e manutenção dos passeios é e sempre será do serviço público, do serviço público. Eu não gosto nem de chamar de poder público, porque nesse caso é o executivo, não é poder, Veja bem, é um serviço público. Veja bem, isso é uma questão meio esquizofrênica, Ricardo, do ponto de vista jurídico, porque a municipalidade tem a prerrogativa de legislar sobre as políticas municipais. Só que a Lei Brasileira de Inclusão estabelece uma norma de competência concorrente da União, ambas legislam sobre isso, que é da fixação de políticas públicas gerais dos municípios. Então, a lei está dizendo o seguinte: o passeio público agora não é responsabilidade dos proprietários, e sim do município, que deve estabelecer uma política pública de uniformização das calçadas, ainda que o município queira se ressarcir de cada proprietário. Isso pode ser discutido e deve ser discutido pela Câmara Municipal de cada município. Então, como que vai ser implementado isso é algo que vai ter que ser discutido. Portanto, Ricardo, a lei está dando uma diretriz. Para que a gente faça sair do papel, você tem que mobilizar o MP e exigir que se vote na Câmara uma lei que implemente isso no âmbito municipal. Mas agora não tem mais discussão. Tipo, quando se dizer, não, a responsabilidade do proprietário não é o que fazer. Inclusive, nós temos um caso aqui, até eu quero dar bastante ênfase, porque eu, Adelmar, nós temos sido eternos guerreiros, né, Adelmar, em relação à questão, por exemplo, das calçadas em frente ao Ninter Campus Divina, que é ali na Rua do Rosário. E além de serem pedras irregulares, tem degraus na calçada, inclusive uma colaboradora da Uninter, sem nenhuma deficiência, escorregou e quebrou as duas pernas. Eu não sei se ela já voltou ativa, Leomar.
Ainda não, né? Então, se veja, é uma questão, a questão das calçadas, gente, é bom, esse é o friso que eu sempre dou, não é uma necessidade da pessoa com deficiência, é de todos. É da mulher que está andando de salto, é da pessoa que está de cadeira de rodas, é da pessoa que está transportando um objeto pesado, é de uma criança, então não é da gestante, de uma criança, gestante, do idoso. Do idoso. Em São Paulo, gente, pasmem, isso aí são dados que eu recolhi agora há poucos dias atrás na internet. Em São Paulo, houve uma medição dos acidentes de calçadas, por queda em calçadas, pelo Instituto de Pesquisa Econômicas e Aplicadas. Houveram mais acidentes, o índice de tragicidade, de custo, foi maior entre queda de pedestre em calçada do que acidentes com veículos. Então, é uma situação de saúde nacional, entende? Ricardo, então, assim, a lei de inclusão, é legal você dar uma olhada ali. A lei da inclusão diz assim: as calçadas serão uniformizadas, padronizadas pelo município, que estabelecerá os critérios caso a caso. Então, é uma diretriz geral de que o município deverá assumir isso. Se ele quiser, eventualmente, votar uma lei no sentido de dar desconto do IPTU de quem fez, sei lá, isso vai ter que ser discutido em cada município. Então, querido, não resolveu, só deu uma diretriz. Nós vamos ter que lutar politicamente para tirar isso do papel. Mas quando alguém do município te falou que isso não obriga a cidade, está enganado. Obriga a lei que a cidade vote uma lei municipal implementando essa diretriz nacional. Então nos ajude nisso aí, Ricardo. Obrigado, viu? Obrigado, muito bom o seu o primeiro interlocutor aqui é o MP, viu, cara? Não, desembargador, eu só quero complementar o que ele disse aqui, porque estive com a Nilmar também, trabalhando nesse caso, né, dessa calçada, e o argumento das autoridades da prefeitura é de que esse calçamento, ali em frente ao Inter, é tombado pelo patrimônio. Então ele não pode ser alterado, vestido... Ele é tombado pelo patrimônio e faz todo mundo tombar. É isso, a gente é que tomba, mas o argumento deles é esse. Obrigado. Na verdade, cheguei a fazer um trocadilho deles, falei, tira essa calçada do livro Tombo do Estado, que eu deixo publicar o livro dos tombos históricos na calçada. Isso. Cara, isso é sério, a questão do tombamento dificulta um pouco, mas é evidente que o tombamento não pode priorizar-se em detrimento de direitos de livre trânsito de todos. Né? Então, isso é uma discussão que vai ter que ser travada. Eu acho que tinha que provocar o Ministério Público para instar o município a tomar providência sobre... Aí sim, Ricardo, se não fizer, crime de responsabilidade. Por favor. Entendeu? Segunda-feira estamos lá. Entendeu como é? Se não fizer, crime de responsabilidade. Obrigado. Vamos então à quarta pergunta e última, devido ao adiantado da hora. Por favor. Eu quero parabenizá-lo por ter sido o primeiro juiz no Brasil, certo? E também quero informar que eu fui o primeiro cego a graduar-me pela UEL Londrina. Só tinha a regrete na época. E todo o material que era distribuído em sala de aula vinha em tinta. Se eu quisesse ter material para estudar, eu tinha que transcrever em casa, alguém ditar e eu passar para o Braille. Hoje, graças a Deus, a UEL tem um departamento de informática, com notebook, com computador, com tudo. Mas o ceguinho teve que iniciar. Hoje, a cegueirada, estão bem. Agora vamos para a pergunta. Só um pouquinho. Agora a UEL está UEL. Está UEL, muito bem. Exatamente. Vamos para a minha pergunta. Eu tenho uma filha, síndrome de Down e autista. Como é que fica a situação dela? Ela não tem o benefício que o Brasil dá, não tem. Ela já tem 17 anos. Não tem porque o meu salário é maior, porque 5 salários. Não pode ter, não tem o benefício. Ela estuda na escola de primavera aqui em Curitiba, escola inicial. Por quê? Porque ela mantinha até o 4º ano numa escola privada. Mas chegava no final do ano, as pedagogas chamavam os pais. Pais, vocês acham que nós devemos passar na Natália ou não? Mas eu que sei. Eu que sei se ela deve passar de ano, se não. Entende? E se quisesse que eu tivesse uma corrigente em sala dela, eu teria que pagar. Não, vou ficar dando dinheiro pouco ou nada. O Escola Primavera está muito bem lá. E algum detalhe, a última sala de aula dela tinha 31 alunos para uma professora. E a mesma tarefa para casa que a sala toda levava, ela também levava. Que diferença é essa? Agora
filha não tem benefício e, se por acaso a minha filha capacitar e tem alguma profissão, alguma coisa, ela vai ser registrada, pode ser um mês, 2 meses, sei lá quanto, certo? Ela sendo registrada, ela perderá o benefício da minha aposentadoria e da mãe dela. Isso Olha, é justo? Isso é justo? não é justo não. Isso era para estar na lei, a sua pergunta é pertinente. Eu agradeço. Isso, nós pedimos que o Congresso votasse isso. A deputada Mara Gabrilli propôs no projeto. Como é seu nome, cara? Anastácio. Ah, você que é o Anastácio, prazer. Ok. Desculpa, Anastácio, eu sou um péssimo fisionomista, eu não te reconheci. Ô, Anastácio, eu agradeço a pergunta. De fato, a deputada Mara Gabrilli fez um artigo nesse sentido, de que o trabalho não excluiria o direito à pensão de pessoas com deficiência mental ou intelectual. Só que o Congresso não votou, não passou. O que eu sei, meu caro Anastácio, é que o pessoal, você deve saber disso, o pessoal da síndrome de Down tem conseguido esse tipo de proteção por medida judicial. Você está a par disso? Eles pedem que o judiciário declare que, caso a pessoa com deficiência venha a trabalhar, mantenha o direito da pensão, no caso da ausência dos que a sustentam. Então já há decisões da Justiça Federal, Anastácio, que estão assegurando isso, porque essas decisões fazem uma leitura da lei a partir da Convenção da ONU, meu pai. Então, quando a Convenção da ONU diz que a pessoa com deficiência mental ou intelectual deve ser respeitada na sua capacidade e interditada apenas do ponto de vista patrimonial, Anastácio, quer dizer o seguinte, do ponto de vista patrimonial ela vai ser protegida sempre, ainda que ela trabalhe. Você está entendendo? Sim. Então, acho que você precisa procurar no pessoal da síndrome de Down, porque já há decisões muito boas que o judiciário está dando. É o judiciário segurando as pontas de tudo nesse país. Entendeu, meu cara? Eu fiquei preocupado, não é? Não. Já há uma jurisprudência a favor da sua filha. Ela pode, inclusive, vir a trabalhar. Mas convém que você veja como é que os pais de síndrome de Down já conseguiram isso. Porque o cara não precisa inventar roda. Entendeu? Dá uma estudada lá nas ações que já foram feitas. Qualquer coisa, entre em contato comigo por intermédio da professora Leomar, ela tem meus dados. Eu vou deixar meus dados aqui, ué. Você não pode anotar, Anastácio. Anastar é bom. Você não pode anotar, mas eu vou dizer, alguém anota para você. Então vamos lá. Ricardo Fonseca, tudo junto. @trt9.jus.br. Repetindo. Ricardo, você pegou aí? Bravo. Você é um cara bravo mesmo. Fera. Ricardo Fonseca, tudo junto. Isso. @trtjus. .com. Meu Deus. Não, peraí. Volta. Volta para trás. Olha lá. Ricardo Fonseca, @trt9. Isso. .jus. Não tem como. .br. Vai com calma, rapaz. Olha lá. Ricardo Fonseca, @trt9.jus.br. Ok? Tá? Procura aí, cara, que a coisa tá boa. Do ponto de vista da jurisprudência, tá adequada, viu? Obrigado. Nada. Doutor Ricardo Tadeu, agradecemos demais a sua presença, a sua brilhante palestra, a sua boa vontade em responder às perguntas. Foi um presente que o senhor nos deu participando deste evento e fazendo a sua palestra. Deus lhe pague. Muito obrigada. Sucesso! Olá a todos.